história que aprendemos em sala de aula tem base em fatos oficiais que se tornam referência em livros e pesquisas historiográficas. Mas um acontecimento histórico é feito não só de versões oficiais, vai muito além, né? Como também da memória oral e escrita, objetos, registros e documentos de quem participa dos fatos. Uma exposição no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, reúne as histórias dos povos do Brasil por meio da memória. Conheço alguns desses fatos na reportagem de Paulo de Moura. Vamos ver. Há 20 anos, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, criou o programa Memória do Mundo. O objetivo é preservar e facilitar o acesso ao patrimônio documental, que integra a memória coletiva dos povos. A exposição, que acontece no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, conta com mais de 400 imagens de 55 acervos brasileiros de todas as regiões do país. A gente tem aqui documentos que são muito conhecidos das salas de aula, como a Lei Áurea, o Dia do Fico, e outros documentos que são menos conhecidos, como esses, por exemplo, dos artistas. E a ideia é que a gente possa colocar todos eles disponíveis para o público. A intenção da Unesco com o programa é que esses documentos sejam preservados, e a gente entende que isso só acontece quando a sociedade conhece. Neste módulo dedicado à história da ciência, um documento que ganha destaque na exposição pertence ao Museu Imperial de Petrópolis e faz parte do arquivo pessoal do imperador Dom Pedro II. Ali era um registro de uma viagem que ele fez ao Espírito Santo, e o que a gente achou de interessante é que são observações quase antropológicas. Ele lista, por exemplo, o vocabulário indígena e busca uma tradução. Os desenhos foram feitos de próprio punho, então tem rostos indígenas. Em volta ele faz observações também, né, de um interesse assim, quase etnográfico. Que a gente tem acervos dos mais diferentes tipos de arquivos. Arquivos públicos estaduais, arquivos de museus, bibliotecas, né, instituições privadas, e o acervo especificamente do Oswaldo Cruz e do Carlos Chagas dão uma visão para o visitante do processo de estudo e trabalho desses cientistas. Em 1909, enquanto combatia uma epidemia de malária no norte de Minas Gerais, o cientista Carlos Chagas, indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel de Medicina, iniciou estudos sobre um inseto conhecido pela população como barbeiro. Seu trabalho resultou na identificação de uma nova doença tropical humana, causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Já essas outras imagens fazem parte do acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Esse material foi o resultado de uma expedição idealizada pelo escritor Mário de Andrade. Outros módulos mostram o Brasil do tempo da escravidão. Uma carta enviada pelo engenheiro André Rebouças ao abolicionista Joaquim Nabuco e a Lei Áurea original são os destaques. Esse módulo ele trata de artistas intelectuais, tem uma série de acervos privados, como por exemplo do Machado de Assis, que está na Academia Brasileira de Letras, do João Guimarães Rosa. No caso desses dois escritores especificamente, esse acervo ele traz um olhar bem interessante, porque ele mostra o processo criativo. Então, no caso do Guimarães Rosa, são cadernetas com exercícios de linguagem, anotações das viagens que ele fazia e que depois o material utilizado nas obras. No do Machado de Assis são manuscritos de Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Então é um material que dá oportunidade ao visitante de entrar em contato com a obra no momento anterior à era virar livro. O acervo mais rico mostra o Brasil da censura e da repressão às lutas políticas. Os documentos pertencem ao Arquivo Nacional, mais de 10 arquivos públicos estaduais e ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Fotografias mostram a prisão de Luiz Carlos Prestes, um registro do movimento integralista, a prisão de Agildo Barata e a ficha criminal de Jorge Amado. O material audiovisual mostra alguns dos momentos mais marcantes da história do país. A mais simples e talvez a mais significativa das comemorações do dia 1º de maio foi sem dúvida o almoço íntimo do presidente João Goulart com os trabalhadores cariocas. O encontro se dá no restaurante do Sapes, esta popular instituição na qual está sempre presente a memória de Getúlio Vargas, seu fundador. Grande massa de operários concentra-se diante do Sapes, aguardando a saída do chefe da nação, que é também o seu líder natural, como demonstra o carinho com que os trabalhadores o recebem.
O 1º de maio leva o líder aos braços do povo. Tá bem legal, quem está no Rio de Janeiro vale muito a pena ir conferir essa exposição. Ele é radialista, pesquisador e é um colecionador de entrevistas. Já entrevistou quase 600 artistas, entre atores, atrizes, diretores de teatro, músicos e também compositores. Simão Cury é autor de 25 livros que contam, segundo ele, a história do Brasil pela arte. Ele tem muita coisa para dizer, então nós propusemos o seguinte, mudá-lo de lugar. De entrevistador, ele se tornou um entrevistado. Vamos acompanhar o bate-papo. Um radialista bem-humorado que não abre mão da máquina de escrever. É um radialista que gosta de papel, né? E às vezes eu faço papel de radialista. Como que é esse processo de pesquisa, Simão? Você se prepara para entrevistar alguém antes? Naquela época não tinha Google, né? Google é uma ferramenta que você digita lá o nome do artista e você acha rapidinho. Não funciona não. Tem muito erro, João Paulo. Mas como que era lá naquela época pesquisar? Olha, fofoca, jornal e bate-papo. A Fiorentina era o núcleo, você sabia tudo que acontecia no teatro. E em São Paulo era o Gigeto. Então, conversa vai, conversa vem. Você vendo a peça, viu a outra, comparou com aquele sucesso. Não concordou com a crítica. Que a crítica, quem lê, quem não lê, tal. Tudo isso ajuda, né? A própria vida, né? Você sempre teve essa curiosidade de saber os detalhes da vida das pessoas, dos artistas? Me chamo de fofoqueiro, fuxiqueiro. Eu quero saber de tudo, né? Eu tenho curiosidade. Agora, se eles me pedem, eu tenho segredos aqui que vou guardar com eles. O pai de Simão, Michel Cury, era árabe. Sua mãe, Ana, brasileira. Ela fundou a rádio Eldorado AM e a primeira estação FM do Brasil, em 1955, a Rádio Imprensa. Mamãe era muito bonita. E casando com o papai, ele que era árabe, que veio fugido da guerra, ele passou a ensinar o português castiço para ela. E aprendeu árabe também. Quem é Simão Cury? Ele é um homem que coleciona entrevistas? Eu sou um jornalista que, de repente, tive uma influência, uma ascendência violenta de minha mãe, que me incutiu a música, primeiro a música clássica, depois ela me desbravou. Como ela teve rádio, fundou rádio, é a pioneira da frequência modulada aqui no Brasil, na América Latina. Eu comecei com o rádio, então a maior parte do acervo que eu tenho é de entrevistas que eu fiz na rádio, primeiro a Rádio Eldorado, Rádio Imprensa, depois Rádio Jornal do Brasil, dirigia a Nacional, dirigia a Roquete Pinto, e sempre levando a arte brasileira, os pintores. E como que ela te levou para o rádio? Quando eu estava no colégio interno, ela me tirava para ver a vida de Chopin. Ela me tirava para ver Mozart, para ver Sid Charisse, os musicais. Ela foi me incutindo a música. Entende? Eu comecei a aprender com ela. Na Rádio Dourada, ela me botou como empregado. Não tem papo de mamãe é dona de rádio, não. Eu trabalhava com os colegas, ouvindo música, produzindo. Como que você começou a entrevistar artistas, atores, músicos, diretores de teatro? Eu estava na Rádio Jornal do Brasil. Fui para a Rádio Jornal do Brasil, minha mãe sendo dona de rádio. E lá comecei a criar programas. Quem colaborava comigo era ele, Aquim Araújo, começou no Jornal do Brasil, e o Sérgio Chapelin. Fizemos um noturno. Cada dia tinha uma novidade. Você tem um acervo aí de mais de 500 entrevistados. E qual que é a importância desse acervo, Simão? Daqui a 50 anos, 70 anos, quem é esse careca de bigode que de repente contou a história do Brasil pela arte? Porque na hora que eu faço entrevista com a Fernanda, com a Tônia, que nasceram na década de 20, 10, 30, eles falam o que acontecia na época deles, não só o teatro, mas o Brasil e o mundo. Hoje, Simão tem dezenas de horas de entrevistas gravadas que ainda não foram passadas para o papel. A companheira de trabalho espera ansiosamente pelo jornalista para que as fitas de Chico Buarque, Nelson Cavaquinho, Milton Nascimento, Silvio Caldas, entre outros, sejam transcritas. Eu tenho 8 horas inéditas com Cartola. Então eu queria fazer isso com tudo que eu tenho. O que mais você tem ainda de inédito? Você Tom mais Jobim. o quê? Por exemplo, Tom Jobim. Ele falou para mim que é o seguinte: qual foi a maneira mais insólita que você encontrou para compor uma música? Eu estava de porre, eu não quis incomodar minha mulher, a Tereza, a grande paixão da minha vida. Então eu resolvi fazer 3 ovos,
Botei os ovos para esquentar, fiquei lá mesmo esperando, com sono, com porre. Aí eu olhei e o barulhinho do frigir dos ovos, pim, tom, 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 tim, dom, 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 dom. Falei, peraí, isso é música. Como é que é? Fui pro piano, pim, dom, 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 tom, 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 tom. E ele fez na hora, com o barulho dos ovos, Eu Não Existo Sem Você. Grande Tom Jobim. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. No próximo bloco, em Maringá, no Paraná, estudantes se juntam para promover uma Páscoa solidária.